Gostaria de iniciar nossa sessão do Seminário Internacional 100 Anos da Revolução Russa, realizado desde a semana passada na PUC São Paulo. Esse seminário é organizado pelo Programa de Estudos Pós-Graduandos em História, da PUC São Paulo, e pelo Núcleo de Estudos de História, Trabalho, Ideologia e Poder, NETIPO, e tem o apoio da Boitempo Editorial. Gostaria de agradecer aos organizadores, ao professor Antônio Rago Filho, ao Claudinei e ao Lucas, por terem me dado a honra de, nessa manhã, mediar um debate com 3 professores tão importantes, né, com trabalhos muito relevantes sobre a história do Brasil, período republicano, no século XX. Então, antes de começar, eu gostaria de apresentá-los. Alessandro Moura, está aqui do meu lado direito. É doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, e seu mestrado e doutorado ele estudou sindicalismo no ABC Paulista, em Osasco e em São Paulo. Correto? Isso. O professor Murilo Leal, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, do campus Osasco, mestre e doutor em História pela Universidade de São Paulo, estudou no seu mestrado os trotskistas no Brasil, e no doutorado a classe operária na cidade de São Paulo, né, no período tido aí como república democrática para alguns, ou populista, né, entre 1946 e 1964. O doutorado do professor Murilo Leal foi publicado como livro, né, A Reinvenção da Classe Trabalhadora. É um trabalho muito importante, né, para compreender não só a classe operária, mas também o golpe de 64 e o que veio posteriormente. E o professor Luiz Antônio Dias, que é professor aqui da PUC São Paulo, mestre e doutor também pela Unesp, estudou movimentos sociais, né, o movimento pelo impeachment do Collor, né, a juventude no impeachment do Collor, e também tem uma série de artigos publicados em vários periódicos, né, sobre essas temáticas de movimentos sociais, de lutas sociais no Brasil do século XX. O tema proposto na mesa é Imprensa e Movimento Operário. Cada um dos expositores vai fazer a sua fala por 30 minutos, e após essa fala de 30 minutos, nós abrimos para o debate, para as questões. Eu vou começar nessa mesma ordem que eu os apresentei, o Alessandro, depois o professor Murilo e depois o professor Luiz Antônio. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para o Alessandro, 30 minutos. Passados 10 eu te aviso, e aí a cada 5 minutos eu vou avisando, para controlar o tempo, tá? Então, passo a palavra para o Alessandro agora. Obrigado. Precisa. Um, dois. Essa imagem que está ali é a imagem do Padre Gapone. O Padre Gapone que organizou um movimento em 1905 na Rússia.
eu quis fazer uma pequena ponte. A minha mesa não é sobre Rússia, gente. Então, o que o cara está fazendo sobre a Rússia. Mas é porque, como a gente vai falar sobre imprensa operária, o meu trabalho está mais estruturado sobre a questão das comissões de fábrica e da autodeterminação, né? Aí, para isso, eu separei resolvi iniciar com a discussão sobre as comissões de fábrica, sobre os conselhos operários, e no caso, sobre os soviets. Então, em 1905, na Rússia, todo mundo, agora nessa semana que passou, vocês devem ter ouvido falar isso muitas vezes, aconteceu o Domingo Sangrento. Esse padre, o padre Gapone, organizou um movimento por reivindicações democráticas na Rússia, porque a Rússia, o patronato que se constituía na Rússia nesse momento, a burguesia que se constituía, nesse período de transição para o capitalismo na Rússia, era uma burguesia que impunha altos níveis de exploração. Por conta disso, e negação dos direitos sociais básicos, dos direitos trabalhistas básicos. A gente imagina que a Rússia era aquele país que vinha saindo do czarismo, né? Com aquelas transformações todas, com uma burguesia nova, estrangeira e com poucas tradições no país, apoiada numa tradição de servidão, né, do país, oferindo com isso altos lucros, né? E nesse momento o padre Gapone acreditava ainda que se podia pressionar o governo para que intervisse em favor dos trabalhadores e contra o patronato, por uma legislação trabalhista que os atendesse. Aí a próxima foto. Ela organizou um movimento em 5, que foi até o Palácio de Inverno. Eu vou levar então essas demandas, né? Tem uma pauta de reivindicações, eu não vou ler aqui. A próxima. Aí o czar recebeu eles, mandou o exército sair, os cossacos saírem e disparar contra os operários. Próximo. Então tem essas imagens aí. Pode passar. Esse também, mais uma. Essa é uma pintura. Bora. Então aí mais uma. Isso é em Riga também. Que após isso, então, explodiu uma série de mobilizações na Rússia. E o que aconteceu com isso foi que aí se formam os soviets pela primeira vez na história, que é os conselhos operários. Então, aí depois dos conselhos operários, eles ressurgem. Continua, Cláudio. Eu não sei se alguém já viu, é pena que essa luz está assim. Que quando fala dos soviets, né, não sei se às vezes a gente nunca demorou para eu ver essa imagem do que era um soviet, que foi os operários todos organizados por bairros em Petrogrado, funcionando como uma forma de governo alternativa e um governo paralelo ao governo que tinha se constituído a partir de fevereiro. Então você tinha um duplo poder, né, na Rússia. E aí, depois dessa experiência da União Soviética, da Rússia, tem mais 3 imagens. Passa aí, Claudinho, por favor. Essa também, que também é do mesmo processo. Mais uma. Acho que são 3. A partir disso, então, os soviets, os conselhos operários, os conselhos fabris, eles passaram a ser vistos, durante todo o século XX, como um elemento de autodeterminação da classe trabalhadora. E eles ressurgiram na Alemanha, em 1819, na derrubada da monarquia na Alemanha. Ressurgiram depois na Guerra Civil Espanhola, na década de 30. Depois, na década de 50 e 60, eles reaparecem de novo, com uma série de formações. Por exemplo, na Argentina, durante todo o processo pré-revolucionário na Argentina, de 69 até 75, eles ressurgiram lá também. No Chile também, surge como formato de cordões industriais. Então, a forma soviets, ou a forma conselho operário, ou a forma auto-organização no local de trabalho, pelo local de trabalho, ela recorta todo o século XX. E isso aqui no Brasil, que no caso aí entra mais na minha pesquisa, ela tem um trabalho muito bom do professor Murilo, que já foi referido aqui, a reinvenção da classe trabalhadora, que toma bem essa forma de autodeterminação da classe trabalhadora durante a década de 50 e 60. Com a derrubada de Vargas em 43, se abre então um processo de auto-organização da classe trabalhadora muito importante no final do Estado Novo. Nesse processo, as comissões de fábrica, os piquetes operários, os piquetes móveis, eles ressurgem com força durante 20 anos, tendo uma expressão importante então, nesse período que seria quase que uma fase pré-revolucionária,
que foi de 62 e 64. E aí, então, a geração 68, que é o foco da minha pesquisa, a geração 68 foi muito influenciada, então, por essas experiências. Tanto pela questão da comissão de fábrica, dos conselhos operários na Rússia, dos comitês operários na Alemanha, dos comitês na Guerra Civil Espanhola, o Cordobaço, que é o da Argentina, que eu já falei, né? Os cordões industriais, a própria auto-organização em Cuba, que 5 greves gerais, né, que chegaram a roubar o poder em 59, junto com a guerrilha. Então, no Brasil, a juventude 68 ela é muito influenciada por esse clima e assimila muito a questão das comissões de fábrica. E sendo que a principal nesse período é da Cobrasma, que é a fábrica de trens que ficava em Osasco. Então, dentro da Cobrasma, se forma 2 comissões de fábrica durante a década de 60. Uma com o Ibrahim, que ficou uma figura mítica, muito conhecida de quem estuda o movimento operário brasileiro, e uma outra influenciada pela Igreja Católica. Todo o caldo de cultura que se formou nesses 20 anos de ascenso, de 43 até 64, ele vai se repor depois do golpe. O golpe militar, embora ele tenha caçado as direção, as lideranças, na base do movimento operário, ainda um grande contingente de trabalhadores continuava se auto-organizando no local de trabalho, numa forma de organização clandestina, ou intestina que seja. Você pega os materiais da época, você vai ver que está tudo muito centrado sobre a questão das demandas imediatas, ou demandas econômicas, como se diz, né? Mas é claro que as demandas econômicas, elas é o que é permitido de ser publicado, né? Então, quando você vai olhar por baixo, tem uma série de coisas que estão acontecendo nesse processo. O fato é que a comissão de fábrica da Cobrasma, tanto a formada pelos católicos quanto a formada pela esquerda, a esquerda de Osasco, consegue então ganhar o sindicato de Osasco. Ganhando o sindicato de Osasco, nas eleições de 67, eles tentam imprimir uma nova forma de sindicalismo pautada na auto-organização no local de trabalho, nas comissões de fábrica. Então remonta toda uma tradição, e isso é tudo muito misturado com a própria tradição brasileira, com o que foi se montando, se gestando aqui dentro do país, mas também isso traz influências do que vinha de fora. Isso tem influência da Revolução Russa, centralmente em 2 grupos, né? Os grupos mais organizados em torno dos trotskistas tinham as comissões de fábrica como o centro de estruturação do seu trabalho. Os católicos também, em oposição aos grupos ligados mais ao PCB. Então se gestou então, a partir das experiências externas, os trotskistas traziam a questão das comissões de fábrica, o próprio pessoal ligado ao PCB também trazia a tradição da comissão de fábrica, mas com uma forma diferente, né, como uma forma de chegar ao aparato. E essa tradição nova que se gesta, a partir de Osasco, bebendo nesse caldo de cultura de 68, eles que organizam aquele ato lá na Praça da Sé, em 1968, que eles expulsam o governador Sodré, que vai lá para fazer para dar uma amostra de que o regime convivia bem com as forças sindicais, né? Que já tinham sido substituído todos o setor mais combativo que estava falando de sindicatos. Então, nesse processo, vai se considerar essa tradição de Osasco, eles expulsam o governador de lá, e no ano seguinte, e no mês seguinte, isso foi em maio, né? No 1º de maio eles expulsam o governador. Em junho, eles fazem uma greve na Cobrasma, uma greve por ocupação. E ocupam duas fábricas em Osasco, a Lona Flex e a Cobrasma. A partir disso, o governo intervém de novo, e a partir disso, em dezembro de 68, vai lançar o AI-5. Porque, na verdade, tinha se iniciado internacionalmente um novo ascenso operário, que começa em 68 e vai até 83, pode-se dizer. Né? Nesse processo, o Brasil, ele participa a classe operária brasileira, ela participa com 2 atividades massivas. Uma, a ocupação a mobilização em Contagem e Osasco, né? E no outro processo, que vai de 78 até 80, que são as greves do ABC. As greves do ABC e as greves também em São Paulo. E aí está um elemento distintivo.
que distingue a questão. Essa tradição que se forma a partir de Osasco, depois ela vai ser transplantada aqui para São Paulo por meio da oposição sindical metalúrgica. A oposição sindical metalúrgica são trabalhadores que vão se organizar contra o Joaquinzão, que está na gestão do sindicato, desde assim que a ditadura se estrutura no aparato sindical. E, a partir disso, desde 69, e a partir disso, o que acontece? Esse grupo influenciado pela tradição de Osasco vai se organizar nas fábricas, vai organizar comissões e vai conseguir disputar o sindicato em várias ocasiões com essa tradição. E dentro disso vai se formando o que eles chamam depois de uma frente de trabalhadores. Uma frente de trabalhadores de várias fábricas de São Paulo, do eixo, sobretudo da Zona Leste, mas que vai até lá na Vila Prudente, até ali no ABC. E eles formam essa frente de trabalhadores. Passa a próxima foto aí, coisa. Agora, aí vai passando. Então, esse aí é o movimento 68 no Brasil, que se mescla também com o movimento estudantil, né? Próxima. Aí a expulsão do governador Sodré em 1968, na Praça da Sé, 1º de maio, na quarta-feira. Aí a ocupação da Lonaflex, que foi quando a auditora intervém e desocupa. Próximo. Cobrasma. Próximo. Cobrasma também. Ali a prisão lá dos operários. Na frente o Barreto ali. O Zequinha Barreto, que era operário na Cobrasma, que foi militante da VPR também, e foi morto depois com a marca, né? Ele está ali, o primeiro que está com a mão levantada ali. Que também é isso, né? Esse grupo sindical que se forma em Osasco, ele vai ser influenciado diretamente pelas ideias da guerrilha. Uma forma de se romper com a tradição do PC, do aparato sindical, de uma forma superestrutural de organizar o movimento operário, vai ser quebrada por essa tradição que vem pelas bases, mas, ao mesmo tempo, essa base é muito influenciada também pelas ideias da guerrilha. Né? Tá próximo. As prisões estão indo. Próximo. Isso aí é uma pena também, que agora ficou tudo vermelho, porque essa era a forma de estruturação dos conselhos de fábrica, tipo, por essa tradição que se formou em Osasco, mas aí praticada pela oposição sindical de São Paulo. Chama Interfábricas. A Interfábricas era isso, tipo, eles começaram a se construir dentro de cada fábrica, depois de cada fábrica formaram um conselho com representantes eleitos, e a partir, o professor Murilo conhece bem essa história, ele ajudou a produzir esse material aí, e a partir disso, ter deliberações para todo o Parque Fabril do estado de São Paulo. Aí, a próxima foto, essa já é a greve de 78. Para quem não... É engraçado isso. Quando eu estava fazendo as entrevistas, eu entrevistei 25 pessoas para fazer... 25 operários para fazer essa pesquisa. Quando eu comecei a entrevistar... Então eu entrevistei os operários de Osasco, de São Paulo e depois ABC. Dirigentes de grande projeção, assim. Aí, engraçado, quando eu falava no ABC que a primeira greve geral no Brasil, pós-ditadura militar, foi em São Paulo, muitos deles ficaram surpresos. Porque essa greve de 78 ela foi totalmente apagada por essa tradição que se formou a partir do ABC paulista. E essa é a coisa interessante. Então você tem uma tradição que é retomada em 68 e vai até 78 com organização no local de trabalho. Depois, no ABC, ela se choca com uma outra tradição, que é uma tradição que remonta o sindicalismo mais superestrutural. Ou um sindicalismo que não é controlado diretamente pela base. Que, chegando-se à gestão sindical, a diretoria se organiza por ela e pratica a sua gestão política com muito mais autonomia em relação à base. A base não consegue influenciar diretamente no dia a dia da gestão sindical. Que no ABC se forma, então, outra tradição. Quando tem o golpe militar e vai ter os interventores, a pessoa de maior projeção nesse período é o Vidal. E o Vidal, ele é um sindicalista que trabalha o tempo todo sem querer ter atritos com a ditadura.
Então, que tipo de sindicalismo que ele pratica? Basicamente, uma assessoria jurídica, além da colônia de férias, que todo sindicato oferece, que eu não vejo o menor problema, na verdade, isso é o que tem de... Eu acho que tem que ter também. Assim como eu acho também do Bolsa Família, né? Tipo, o problema não é ter Bolsa Família, o problema é estruturar um governo em torno disso. E aí, então, o exercício sindical dessa gestão era mais centrado na organização, na questão jurídica e no encaminhamento da pauta anual ao governo. A gente sabe que o governo é que estipulava os reajustes, né? Os reajustes salariais. E o Vidal, ele se coloca como o defensor da ideia da lucratividade do setor do ABC. Então, a partir disso, ele começou a reivindicar reajustes diferenciados para o ABC, baseado na tese de que o lucro do ABC era muito estratosférico, se comparado a qualquer outra pequena fábrica, ou qualquer outra fábrica do estado do eixo da capital fabril, do Parque Fabril da capital. E nisso, então, o que acaba acontecendo é de separar a reivindicação sindical do ABC em relação a toda a classe operária da capital. E nisso, então, fica esse exercício, essa prática sindical baseada no aparato, na força do aparato, né? Com nenhum controle da classe trabalhadora. Inclusive, experiências de greve que tiveram durante a década de 70, ou tentativa de formação de comissão de fábrica antes de 78, antes do ano de 1978, o Vidal é apontado várias vezes como um delator. Se tinha organização no local de trabalho, ele dedurava. Porque também essa tradição que se forma no 68, tanto em Osasco quanto em outras regiões da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, quanto mais vai ganhando expressão o trabalho no ABC paulista, mais as forças políticas de esquerda vão direcionando gente para o ABC, né? A AP teve trabalho importante no ABC, muitos candidatos também tiveram trabalho importante no ABC. E aí, em 78, quando estoura as greves gerais, pensando dentro desse grande guarda-chuva que eu falei de 68 até 83, se choca, então, duas formas de gestão sindical. Uma pela base, auto-organizada, por fábrica, muito influenciada pela tradição da esquerda revolucionária, então, pela história da Revolução Russa, da Revolução Alemã, da Guerra Civil Espanhola, da Revolução Cubana, né, que aí entra um pouco da questão da luta armada, até pela Revolução Chinesa, né? Isso choca com essa outra tradição que reivindica um sindicalismo puro vindo do ABC. O Lula entra no sindicato assume o sindicato em 75 no ABC, e a partir disso ele se mantém na mesma perspectiva do Vidal, não tem uma ruptura. Existe um setor da bibliografia que fala de uma ruptura, mas não existe nenhum tipo de elemento para a gente caracterizar uma ruptura entre o modo de gestão do Paulo Vidal e o do Lula até então, até 78. Depois, quando estouram as greves, o próprio sindicato qualquer um que acompanhar a bibliografia sobre as greves do ABC vai ver que em nenhuma das greves o sindicato não teve um papel protagonista na auto-organização das greves. Na verdade, a greve em 78 ela aconteceu antes do sindicato saber, a greve estourou e o sindicato se colocou para fazer as negociações por fábrica e tal, né? Isso, óbvio, projetou o sindicato na superestrutura, porque é o presidente do sindicato que vai... No caso, eram sete diretores dos 22, né? Tem sempre os dirigentes mais ativos, que são liberados do trabalho e tal. Então eram 7, mas o Lula era o presidente, foi projetado nacionalmente. Até a entrevista para Playboy o cara deu na época, tanto que deu projeção para o nome. Eu também não sou contra da entrevista para Playboy, tudo bem, mas só para ter uma ideia, né, que quando a Playboy começa a chamar um sindicalista para entrevista é porque ele realmente deve ser uma figura de interesse. Em 79 também, não foi o sindicato que decretou a greve ela estoura antes da ação da diretoria mesmo. E, na verdade, então, o sindicato se coloca mais como um elemento de negociador do que... E mais no sentido de mediar o sindicato da ABC, a diretoria do São Bernardo, mais no sentido de mediar a relação entre o patronato e uma classe operária muito radicalizada, que se desponta no 78, né? Então, e também
não só na ABC, né, mas também em São Paulo, como eu coloquei, a primeira greve geral é em São Paulo, que para 250 mil trabalhadores na cidade, é bastante gente, são muitas fábricas. Com uma diferença, né, o Joaquinzão Pelego, em São Paulo, era mais pelego do que a gestão do ABC. A gestão do ABC, ela se colocava à frente das lutas, no sentido de se encontrava num patamar de tanta radicalização as lutas no ABC que não tinha como ser por menos, né? A forma como se cercou o sindicato. Em São Paulo a coisa foi um pouco diferente, que embora as comissões de fábrica, elas não conseguiram em nenhum momento se articular para se colocar como uma força una, conjunta. Não conseguiu plasmar a força das comissões na gestão do sindicato. E quando estourou a greve, que o sindicato de São Paulo também foi alçado à crista, a oposição que se formou, ela não conseguiu ter um programa de ação totalmente independente. Então, isso aconteceu o que no final? Embora tivesse esse processo de muito mais radicalização e muito mais organização no local de trabalho, no final o Joaquinzão conseguiu trazer para dentro do sindicato de novo a influência, o controle da greve. E entregou a greve de 78. Né? O Lula, ele entregou no ABC, mas ele entregou de uma outra forma. Minimamente, ele ia no local nas fábricas, onde estava tendo a greve, para negociar o fim das greves. Né? Mas em assembleias abertas, em negociações abertas. O Joaquinzão não fazia isso. O Joaquinzão, ele queria negociar sozinho e isso. Ele queria mesmo boicotar mais o processo de auto-organização, né? E isso se repete em 79. Em 79, em São Paulo também, quando estoura novamente a greve, essa é uma greve de 11 dias, o sindicato novamente tentando boicotar a greve em todos os momentos. Nesse ano, a oposição entendeu que ela precisava de uma mídia, de um jornal que fosse só dela, não ficar usando o jornal do sindicato, porque ela não conseguia ter controle do jornal do sindicato e nem plasmar todas as suas matérias dentro do jornal. E tinha um jornal que era a Luta Operária. E aí, uma coisa que consegue fazer de importante é ter um próprio jornal em 79. E é engraçado isso, porque embora a tradição que se forma em São Paulo ela remonte no ABC, as greves de Osasco, tudo, trabalhando durante toda a década de 70 na auto-organização e nas comissões de fábrica por fábrica, e depois no próprio Interfábricas, ela não conseguiu ao mesmo tempo colocar ter um organismo unificador que unificasse a classe trabalhadora para além das fábricas. Então, na verdade, mas isso foi se acumulando ao longo, né, das greves. Em 78 não tinha nem organização das regiões, uma organização regional, e nem um jornal próprio. Em 79, a oposição consegue organizar um jornal próprio para que funcionasse durante a greve, consegue organizar os conselhos regionais também. Cada lugar, cada região de São Paulo, eles organizaram conselhos regionais e organizou todas essas comissões de fábrica em pequenos conselhos. E esses pequenos conselhos para conseguir dirigir a greve. No entanto, esses vários conselhos ficaram separados sem conseguir se organizar num conselho geral. Se você vai olhar, a grande dificuldade então, da oposição em São Paulo foi passar do trabalho minúsculo de fábrica para fábrica, das regiões, para um trabalho mais amplo. Porque em 78 e 79 era uma coisa de você ter 200 mil operários indo atrás dos sindicalistas. 200 mil operários indo no sindicato. Era uma demanda muito grande por uma classe, por um setor de sindicalistas, de dirigentes, de militantes, que se formou numa militância miúda do chão de fábrica. Então, quando chegou o ascenso, não estava preparado para dirigir amplos setores da classe trabalhadora. Uma coisa que, obviamente, prejudicou é não estar no sindicato, como estava no ABC Paulista, os autênticos, entre aspas, entre grossas aspas, que não eram tão autênticos assim, porque na verdade remonta toda a tradição do sindicalismo que se exercita por cima, né? Quando você vê as imagens das greves do ABC, tá aí a próxima. Que a gente vai ver mais isso é São Paulo ainda, em 78. Isso são os piquetões de 79. Inclusive isso, um movimento interessantíssimo, que eram os piquetões que surgiram em 79. Uma inovação, uma retomada da auto-organização operária, que eram piquetes por fábricas. As fábricas mais mobilizadas saíram à rua, isso isso é ali como chama aquela avenida ali?
Não, essa é em São Paulo. Já eu lembro. Piquete por fábrica, e os operários saíam para a rua, iam andando de fábrica em fábrica, pela avenida, pela Avenida Fabril, e parando várias outras fábricas. Tem relatos de cerca de 10 mil operários andando nesses piquetes, em 79. Em novembro de 79. Outubro e novembro. Então você vê que era um movimento de grandes proporções. Próximo. Olha, também 79. Próximo. Agora, essa já é no ABC. Olha quanta gente. A de cima é no Anhangabaú, né? A de baixo é no estádio Vila Euclides. Mas, a próxima. Quando você vai ver, tem um grande diferencial nessas greves, porque embora tenha esse amplo movimento, nas assembleias do ABC, só a direção sindical podia falar. Então você tem um amplo movimento radicalizadíssimo nas bases, mas que não consegue tomar a superestrutura. Então a superestrutura, no caso o sindicato, a gestão sindical, ou os diretores sindicais mais ativos, conseguem intervir e dirigir a greve de acordo com suas próprias determinações, isolando a auto-organização operária. Inclusive tem um monte de relato, entrevista. O livro mais importante disso, que é um documento, na verdade, é aquele do Vargas e Rainho, lá, do Oswaldo Vargas, que era diretor do sindicato, e ele fez um livro que é muito importante sobre os outros operários no ABC, relatando as greves de 78 e 79. E é bom que, para mim não, aquilo é um documento histórico, é quase que um diário de bordo do sindicato. E ele mesmo coloca lá que aonde tinha comissões, e o Lula também fala isso em várias entrevistas, quando surgiam comissões, eles iam lá e desmontavam as comissões. Eles acabavam com as comissões de fábrica. Porque a política deles era que a luta toda tinha que ser dentro da gestão sindical. Era a diretoria que decidia. E qualquer outra força que aparecesse no local, no chão de fábrica, eles iam como concorrência à direção sindical. Por quê? Porque tinha muitas correntes políticas lá dentro do Parque Fabril do ABC, e essas forças políticas auto-organizavam nas fábricas. Então criavam comissões, criavam organismos. Então nisso você vê a ruptura que tem na gestão, na prática sindical do sindicato do ABC durante toda a década de 70, com a tradição que vem lá da Revolução Russa. Você vê que são tradições distintas. Uma mais focada no sindicalismo economicista, no sentido de colaboração e de intermediário entre a classe operária e a patronal. Então, se você se coloca como um intermediário e não como um representante direto, tende-se sempre a tentar minimizar ou minorar a força que vem da base operária. Tentar controlar, entendendo-a como radicalizado demais, e que as pautas têm que ser diminuídas para poder chegar a acordos com a patronal. A chegar a acordos que agradem a patronal. Aceitáveis pela patronal, aceitáveis pelo regime. Também isso, né? Mesmo o Lula, nas entrevistas que tem uma coletânea sobre entrevistas dele nesse período também, que também mostra bastante isso. A Ensaio publicou muita coisa, tem muito material da revista Ensaio sobre isso, que estava atuando praticamente como uma forma de mídia operária, de um marxismo com base operária mesmo, dentro da universidade, né? Então tem muita entrevista, tem muito material do próprio Lula falando isso, de como que eles se relacionavam com o governo. Falando que não via tanto problema assim na ditadura, não via tanto problema nos generais. O Vidal mesmo, antes do Lula, né, publicou material, tinha páginas inteiras do jornal do sindicato elogiando o Médici, o grande desenvolvimento econômico que teve durante o governo Médici. A gente sabe que o que chamam de milagre econômico, na verdade, foi um período de superexploração da classe operária. O Brasil, nesse período, foi campeão 2 vezes mundial de acidentes de trabalho, em que os operários ficavam surdos, ficavam cegos, perdiam parte do seu corpo nas fábricas. O próprio Lula mesmo perdeu um dedo, né? Por causa do ritmo intenso que era a produção. Então, na verdade, não foi mérito da ditadura militar ter galgado grande crescimento econômico, que na verdade, foi um período de superexploração e de repressão à classe trabalhadora, onde você impede ela de conseguir a valorização da força de trabalho, elemento básico do próprio capitalismo, que ele mesmo se coloca o direito de tirar e conceder de acordo com a correlação de força na luta de classes, né? Enfim, conclua.
Então, que na verdade, acho que não sei se os elementos de deslinearidade podem ter atrapalhado a compreensão, mas eu queria só trazer essas duas formas de concepção, né? Uma que tem a ver totalmente com a Revolução Russa, que é pautada na auto-organização da classe trabalhadora. O século XX foi o ano da auto-organização da classe trabalhadora, no local de trabalho, nas fábricas, mas também nos bairros e também no campo. No caso, o meu, o que eu me especializei foi nas fábricas, né? E é essa outra tradição que remonta à superestrutura sindical, né? Então, esse confronto, quem vence nesse confronto, infelizmente, é a força do aparato, que na verdade se coloca que o sindicato realmente ele tem um papel importante na sociedade de classe, na sociedade capitalista, na sociedade centrada sobre a produção fabril, né? E, obviamente, vai ter de novo, o sindicato tem uma grande importância. A oposição, inclusive, por todos os seus méritos de auto-organização local de trabalho, subestimou o papel do sindicato, assim como hoje a gente que subestima ainda, achando que o sindicato não mais teria a importância que teve até a década de 80, mas ela foi derrotada nisso na prática. O sindicato se mostrou como um elemento, uma estrutura importante, e quem chega ao sindicato realmente tem a chance de exercer grande protagonismo social. E venceu então o setor que preferia a mediação entre o patronato e a classe trabalhadora. E chegando ao governo federal, continua com a mesma política de mediação entre os interesses do patronato e da classe trabalhadora, e não de governar para a classe trabalhadora, mas no sentido de manter a ordem burguesa, patronal, tudo, de exploração, da administração da mais-valia, ao invés de qualquer perspectiva de ruptura. Então, isso desde o berço dessa gestão do sindicato do ABC, que chegou na CUT, que chegou na presidência, era já uma via de conciliação. Então, para mim, não há uma ruptura nessa forma de exercer o sindicalismo, nem de exercer a política, nem de exercer a administração do aparato sindical e nem de exercer a administração do aparato estatal. É isso. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Primeiro, já para mim, parece todas as questões que vieram para mim tem a ver com a questão do golpe de 64 e da tradição que se forma a partir disso. A primeira coisa é a caracterização do que foi que aconteceu em 1964. Se você pega a leitura à esquerda, a produção marxista que tem sobre o golpe militar, a gente pode encontrar duas vias predominantes. A principal delas, que é influenciada pelo PC, que o PC é o único partido que conseguiu estruturar intelectuais na universidade, e até hoje, se a gente olhar todos os eventos marxistas que acontecem no país, ou no eixo Rio-São Paulo, principalmente, que é o que a gente acaba acompanhando mais, né? A gente vai ver que até hoje o PC ainda tem uma influência muito forte na universidade, nos cursos nos mestrados que entram, nos cursos de esquerda, né? Onde forma a gente de esquerda, pensamento mais esquerdo. O PC ainda tem grandes influências. As principais editoras, a mais importante, ou uma das mais importantes, é muito influenciada pelo PC, né? Os intelectuais do PC. Toda uma geração que se formou sobre esse guarda-chuva ideológico, no sentido de concepção de mundo, de atuação no mundo, concepção de classe e tal. Essa via, que é a predominante na academia, ela tende a dizer que o 1964 foi um processo que a burguesia ela deu um golpe pelo seu mero caráter conservador de não querer admitir reformas mínimas no capitalismo. Essa é uma concepção. Que o movimento que se inicia com o Goulart, ou que se inicia não, que se consolida ao redor do governo Goulart, era, na verdade, um movimento democrático. O PC fez parte disso. O PC, todo mundo sabe, se reunia com o Goulart, tudo, né? E que, então, foi um conservadorismo da burguesia. Eu tendo aí para uma outra via. Eu gosto a Revolução Burguesa do Florestan Fernandes, que coloca algumas coisas no sentido que eu tenho mais acordo. O Florestan Fernandes, mas também o Muniz Bandeira, ele tem aquele livro muito importante sobre dois livros importantes, pequenos livrinhos.
para entender esse período, para dar um contraponto nessa ideia. Porque, na verdade, o que está colocado para mim nesse momento, quando se discute o golpe, é o caráter do sujeito da revolução, ou do sujeito coletivo revolucionário. Acho que esse é o aspecto central que se discute quando fala do golpe de 64. Então você pega o Florestan Fernandes, o Muniz Bandeira, o Mário Pedrosa, as publicações da Polop, que a Polop também, alguém tinha falado isso sobre a questão sobre o Trachtenberg. A Polop, essa reagrupação, né, que junta trotskistas, junta luxemburguistas, pessoal da Segunda Internacional, junta ali aquele pessoal, e se forma então uma outra visão que tende a valorizar o ascenso operário, as ligas camponesas, as ocupações de fábrica. O Florestan Fernandes fala que a gente está vivendo uma situação, ele fala uma coisa quase no ápice de uma situação pré-revolucionária. Ele não chega a admitir, quer dizer que é uma situação pré-revolucionária, mas que estava ali entre uma coisa e outra, assim, porque quando tem uma caracterização do Lenin sobre o que é uma situação pré-revolucionária. Então também tem um pouco assim que a gente pode um pouco abstrair e tudo, mas tem uma coisa da teoria política marxista, se é que existe uma teoria política marxista, talvez uma anti-teoria política, que seja uma coisa que denote melhor o que seria a produção marxista sobre a teoria do Estado e da Revolução, né? O Lenin tem uma caracterização sobre isso. O Trotsky também tem uma caracterização sobre o que é uma situação pré-revolucionária, então a gente pode um pouco trabalhar com esses referenciais também. E a questão central ali é que, assim, que em 1964, a burguesia, a classe dominante brasileira, primeiro que ela está dividida, e outra, que ela não consegue exercer o seu domínio pelos seus organismos, os seus organismos corriqueiros de dominação. E, por outro lado, também a classe trabalhadora do campo e da cidade não quer aceitar a dominação daquele governo, a legitimidade. E esse processo, para mim, é um processo que é um processo crescente, que vai se acumulando de lutas sociais desde da queda do Estado Novo, 43, na verdade, o Estado cai em 45, né? 43 até 62. Em 62, e também, inclusive, gente o próprio Gorender também, naquele combate nas trevas, ele também caracterizava como um processo pré-revolucionário, né? Eu não quero insistir tanto no pré-revolucionário, mas eu acho que é pré-revolucionário, mas a gente pode ficar nesse entre-meio, como faz o Florestan Fernandes, que dá meio tenta fazer uma coisa mais mediada, que estávamos às vésperas de um processo pré-revolucionário, e que uma ação determinada de um partido organizado, com diretivas claras, com uma proposta clara, com um programa claro, que diz que o trabalhador como um sujeito revolucionário, o único sujeito revolucionário capaz de transformar a sociedade, teria feito uma grande diferença naquele pré-golpe. Então, isso meio para balizar, assim, para não parecer que a gente não desvaloriza esse processo e joga toda a responsabilidade numa classe burguesa que é medrosa e tal, que se adianta. Saber por que ela se adiantou. Eu acho que se adiantou mesmo. Eu acho que foi um golpe preventivo. 64 foi um golpe preventivo. E por que deu esse golpe preventivo? E isso é interessante para discutir, inclusive, hoje em dia. Se hoje em dia tem a possibilidade de um golpe ou não. Porque o que foi que fez a burguesia achar que ela tinha que pegar em armas? Porque é isso que o professor falou. O Júlio Mesquita estava financiando o armamento. Os camponeses estavam lá se enfrentando. Esse livro do Murilo mostra isso, a questão, como estava no Nordeste isso. A questão de como que o pessoal estava se armando para combater os trabalhadores rurais. O livro também do Muniz Bandeira também mostra isso. Como estava se concentrando armamento, gasolina, granada, tudo na mão da elite latifundiária para atacar o movimento de trabalhadores do campo. Então, há de se ver, porque tem uma coisa interessante quando se fala da classe trabalhadora brasileira, do povo brasileiro, é que nunca na história do Brasil se teve um momento em que a classe trabalhadora realmente foi para a ofensiva e que realmente poderia colocar em risco a ordem. Determinada bibliografia retrata assim. Eu acho que não dá para ler a história do Brasil desse jeito. Eu acho que não dá. Eu acho que é equivocado. Eu acho que é uma leitura distorcida da realidade. Eu sou marxista, eu tendo a ver essa relação, né? Como se desenvolve a luta do Estado, como se desenvolve a luta da classe trabalhadora e como se desenvolve o cenário internacional.
A gente tem que casar essas três coisas para poder conseguir ter uma análise do processo. Então, esse aspecto. Então, a onda grevista do e o período determinante, para mim, é 62. O movimento pela legalidade, ele abre uma crise geral na sociedade brasileira. Inclusive com setores querendo se armar para defender a posse do João Goulart. E aí, isso para mim é mais importante que a pessoa do João Goulart em si. A gente sabe que o João Goulart não era um cara de esquerda, ele não era muito longe de ser qualquer coisa próxima a um revolucionário. Muito longe disso. No entanto, a gente não pode ver um movimento social a partir das suas figuras políticas públicas. As figuras públicas, elas estão lá porque elas representam alguma coisa em alguma instância. Inclusive papéis controversos. Uma liderança de massa, uma coisa que aparece com uma posição de nome de massa, ela pode representar uma série de interesses, né? Porque essa tradição do PC, ela remonta muito também nessa questão de falar que, da questão do populismo. Que são massas amorfas, que não conseguem pensar por si mesmos. Isso é um absurdo completo. É um absurdo completo. A greve da Cobrasa em 68, em Osasco, onde se formou aquelas lideranças, onde se formou as comissões de fábrica, eram todas lideranças vindas do campo, todo mundo migrante, todo mundo do interior de São Paulo, de regiões de Minas Gerais, da Bahia. Eram esses militantes que dizem, o pessoal do campo não tem consciência de classe. Isso é um absurdo total. É uma mistura de um weberianismo com elementos deslocados do marxismo para criar uma concepção que até não resiste à história, mas vira e mexe alguém traz ela à baila porque ela serve para mostrar, para indicar que a classe trabalhadora não é sujeito nas suas mobilizações. Então é uma leitura que para mim tem pouco não, tem nenhum valor científico. Cabe como especulação de ideias. No campo da especulação de ideias, qualquer um pode falar o que quiser, o papel aceita tudo, mas a realidade social é mais dura. A luta de classes é outra coisa. Do Chazin, eu não quero falar especificamente do Chazin, porque eu não sou especialista no Chazin. O Chazin tem uma produção extensíssima, mas uma coisa que o Chazin colocava claro, nesses textos mais analíticos que ele tem sobre as greves, tem um textinho dele bem curtinho assim, mas que mostra um pouco essa ideia dele. Eu acho que é Lula versus Luiz Inácio. Uma coisa assim, ele brinca com isso. Mas uma coisa que ele coloca assim, que o Lula, ele, em nenhum momento ele esteve realmente à altura da necessidade histórica que se colocou em 78. Em nenhum momento ele esteve à altura. Mostrar, inclusive, como é que o próprio Lula remontava a tradição anterior, que ele reinventava ou relançava, de alguma forma, a tradição mista do PC. Né? E isso, na verdade, o Chazin está convergindo também com esse pessoal que veio do PS, do Saqueta, do Michel Louvi, que militou junto com ele, o Boris Fausto, o Rui Fausto, todo esse grupo. O próprio Mário Pedrosa, o próprio Florestan Fernandes, essa galera militou tudo junto durante a década de 50 e 60, o Florestan depois se afastou, tudo. E o próprio Caio Prado, mas aí tinha um atrito com o Caio Prado, né? Na concepção estratégica. Enfim, aí que o Lula é uma ação que não estava à altura. Sobretudo pelo economicismo e pelo politicismo. Para achar que tudo se definia na arena da política. E não se define na arena da política. Se a gente está falando de luta de classes, a política é um aspecto fenomênico que desdobra na superestrutura. Mas não se explica uma realidade tomando de forma isolada a superestrutura. Tomando a política em si. A política é só a ponta do iceberg, né? E aí, na verdade, um elemento importante desse aspecto da burguesia é que é uma burguesia também, que é uma burguesia covarde, que também a gente pode chamar de, ou também, melhor caracterizando mais cientificamente, que é uma burguesia e o Chazin também defende essa perspectiva, que uma burguesia que age de caráter bonapartista. O Trotsky chamava de bonapartista sui generis. O Trotsky tem uns artigos sobre a América Latina.
como ele morou no México, né? Fala, como é que ele analisou a América Latina? Ele morou no México, e como ele morou no México, ele foi se inteirando da política do México, e ele tem coisas escritas sobre Vargas, e tem coisas escritas sobre a América Latina, de um caráter de burguesia, que alça ao poder, mas que ela é tão fraca na sua constituição, na sua forma de dominação, que ela necessariamente precisa fazer contrapartidas, ela precisa ceder partes ao proletariado, aspecto das reivindicações do proletariado. Então ela mescla repressão com concessões da estrutura. Na leitura do Chazin, a direção lulista ela se coloca entre essas duas posições, na verdade, de intermediar essa relação. Então, na verdade, a direção lulista, se a gente for pensar, aí o Chazin não escreveu isso, mas nesse raciocínio do Chazin, se a gente for pensar isso, o Lula se coloca mais como um elemento bonapartista na história. E a gestão, é curioso que a gestão dele desde a década de 70 já se colocava assim. Antes 78 é pior, é mais conservador. Mas 78, quando o momento que ele é alçado, a sua figura pública é alçada, ele se coloca sempre como intermediário entre o setor mais radicalizado e as necessidades de reprodução do capital, de reprodução da burguesia, de reprodução do patronato. E quando fala, pode parecer abstrato demais, falar reprodução do patronato, que é uma coisa que se fala de forma abstrata, mas são as necessidades do empresariado da Volkswagen, da Mercedes, da GM, dessas fábricas que tinham na ABC e também que eram os mesmos interesses das fábricas que tinham no eixo de São Paulo também, né? Porque eu acho que quando pensa o eixo fabril tem que pensar lá de Osasco, passando por São Paulo, até a Vila Prudente lá, até chegar no ABC. Tipo, é um eixo industrial mesmo assim. E o patronato vê assim. O patronato vê como um eixo industrial. Embora cada sindicato pode tomar de forma particularizada a sua luta, até isolacionista, o patronato vê como um grande conjunto. Então, quando se coloca esse momento mais agudo da luta de classe, os autênticos se colocam como intermediários disso, né? E para mim, na gestão do governo federal, a partir de 2002, é a mesma política, é uma estratégia de exercício político, que é de administração da ordem. Se, em 78, o Lula queria manter não pensava numa revolução socialista, não pensava numa transformação radicalizada do sistema capitalista, e sim em exercer um sindicalismo que demandas dos trabalhadores fossem ouvidas por um lado, e do outro lado as necessidades do patronato, que é tudo tão caro no Brasil e tal. Aí depois na década de 2000, falar do custo ABC, toda essa coisa, forma de argumentos para baratear a mão de obra, é um elemento estruturante do pensamento dos autênticos. E por último, só para encerrar, eu já me estendi demais, como se reorganiza esse processo, né? O professor Murilo tinha falado. Dois grupos centrais. Um é a Frente Nacional do Trabalho, que organiza os católicos em Osasco. Porque quando teve o golpe militar, em 64, com a cassação, os elementos centrais acabaram sendo os elementos do PC, que estavam nos sindicatos. Porque era para fazer uma varredura mesmo e tirar todo mundo. Desde os mais conciliadores até os mais radicais. Todo mundo estava nas direções, foram caçados. E isso, ao mesmo tempo, um setor das direções sindicais, que eram mais combativas do que o próprio PC, sentiram o baque da derrota. Outro setor, que era menos articulado com o PC, sobretudo a juventude, você pega os dirigentes do 68, o Ibrahim, o Zequinha Barreto, ou o Espinosa, ou o Valdemar Rossi, Anísio Batista, todo o pessoal que era um setor dirigente que se formou em 68, eram todos jovens, 20 anos, 22 anos, 23 anos. O Ibrahim foi presidente do sindicato com 19 anos, você vê as fotos dele ali, um cara com 19 anos presidente do sindicato. Aí você fala, nossa, mas o que aconteceu com todo aquele setor que se formou nos últimos 20 anos, que tem 30, 40 anos, o que aconteceu com esse pessoal que ficou fora? Eles não conseguiram representar o aspecto, aí eu volto a falar do sujeito revolucionário, que é a classe trabalhadora. Eles não representavam a ânsia que se gestou de radicalidade no movimento operário. Então foi a garotada que entrou no sindicato. Isso em Osasco. E qual foi o caminho? O caminho desse desenvolvimento foi o caminho das comissões de fábrica. Dentro das comissões de fábrica em Osasco, tentando retomar elementos internacionais
os caras se reorganizam e tomam um sindicato. O Ibrahim à frente. O Ibrahim só como um aspecto, assim, só como um sujeito que condensa essa fase, né? Esses anos de resistência e reorganização da classe trabalhadora e de seus dirigentes. E isso meio que em oposição à Frente Nacional do Trabalho. E a Frente Nacional do Trabalho não era igual aos círculos operários, que era aquela coisa mais conservadora mesmo, mas também era ali o espaço da Igreja Católica, que estavam querendo disputar com os socialistas, com os comunistas do PC. Né? E em São Paulo, a oposição que se forma aqui também, com Valdemar Rossi, Nilson Batista, esse pessoal que está desde o início do processo, eles se formam, eles não conseguem vencer as eleições, o Joaquimzão vence em 67, né? Eles não conseguem vencer as eleições, mas inspirado em Osasco, eles continuam constituindo a comissão. Então, o caminho brasileiro para a auto-organização do proletariado, se você for olhar a história desse último ascenso internacional que teve de 68 até 80, você vai ver que o caminho era as comissões de fábrica. O caminho era as comissões de fábrica. E aí, se o PT, ou se o Lula, ou se os autênticos quisessem realmente ter canalizado essa força auto-organizativa como uma forma propositiva de enfrentamento com a ordem, ele teria que ter assumido as comissões, não combatido elas. E não entregado seus principais dirigentes para a patronal. E não querer banir os caras do ABC Paulista, que a ideia dos autênticos sempre foi essa, banir a esquerda revolucionária do ABC Paulista. Inclusive, banir todos os membros da oposição, impedi-los de adentrar o espaço do ABC, que aí tinha as zonas sindicais, né? E, inclusive, tem um evento interessante, um congresso do sindicato, um congresso sindical 78, em que membros da oposição são convocados para falar no congresso. E eles vão para defender a comissão. Eles chegam no congresso do ABC, defendem as comissões de fábrica, auto-organizada, vence. Vence contra a proposta dos delegados sindicais dos autênticos. No congresso dos autênticos, a proposta da oposição sindical de São Paulo é que vence. No entanto, a resolução do congresso virou letra morta. Os caras enterraram. Porque a forma de gestão deles era outra. Você está num aparato sindical, você está num órgão que reproduz política. Que produz, constrói e reproduz a política em larga escala. E aí foi sufocando esse movimento. Então, os autênticos, na verdade, são responsáveis por sufocar o movimento insurgente que se formou no último ascenso brasileiro.